Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais uma lição do nosso discipulado baseado no livro Dedicado a Jesus, dos primeiros passos até completamente entregue. Adquira o seu, está na descrição do vídeo para você ser edificado, assim como nós estamos sendo edificados através desses vídeos. Toda semana, toda quarta-feira, são 52 lições para a gente chegar a ser completamente entregue. E hoje a lição número 8, intitulada Permanecendo em Jesus. Qual o segredo para viver a vida cristã? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, está lá em João capítulo 15, versículo de número 5. Jesus diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe que seguir a Jesus é, na verdade, mais sobre arrepender-se da autossuficiência. Na vida cristã, começar é preciso, mas o permanecer é de fundamental importância. E muitos têm tropeçado nesse ponto, na permanência. Muita gente começa muito bem a caminhada cristã. Muita gente começa muito bem a ler a Bíblia, orar, servir nos ministérios, se dedicar em trabalhar na obra do Senhor. Mas com o tempo as pessoas começam a se desanimar, as distrações acabam tirando essas pessoas do foco. Muitas das vezes as pequenas pedras ao longo do caminho fazem essas pessoas tropeçarem. Enfim, são vários os motivos para muitos cristãos não permanecerem tendo uma vida completamente entregue. Então a gente percebe que discípulos experientes e frutíferos não se concentram em primeiro lugar em fazer grandes coisas para Cristo. Esses discípulos, eles entendem que não podem fazer nada sem Ele. Em vez disso, eles focam em estar bem com Jesus e caminharem próximo a Ele, confiando nele para fazerem grandes coisas através de Jesus. Então, a gente percebe que permanecer em Cristo é o segredo para a vitalidade espiritual e também para a frutificação. A gente percebe que só darão frutos aqueles que estiverem enxertados na videira que é Jesus. Aqueles que estão apenas próximos, aqueles que estão apenas encostados, não receberão os nutrientes necessários da videira para poder dar frutos. É necessário estar conectado, enxertado, inserido na videira. E isso significa que nós devemos permanecer nele. Então o segredo para continuarmos a nossa caminhada cristã sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir, é manter um relacionamento constante com Deus. Não basta apenas conhecê-lo, mas precisamos caminhar de perto com Ele ao longo de cada dia. Jesus busca ter intimidade conosco todos os dias. Isso vai acontecer se nós permanecermos nele. Jesus disse: quem permanecer em mim dá frutos. Isso também fala a respeito de ter constância no relacionamento e diariamente crescer em Jesus. Repara aquela plantinha que você todos os dias cuida dela. Se você parar de cuidar, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Mas para que essa plantinha ela possa crescer de uma forma saudável, você precisa ali cuidar da terra, cuidar das folhas, molhar todos os dias, colocar no sol. Para a gente também crescer espiritualmente, se manter saudável, algumas coisas precisam ser feitas. Então só aqueles que permanecem nele, enxertados em Jesus, terão condições necessárias para crescer e se desenvolver. Então, permanecer é a primeira prioridade de cada dia. Ficar intimamente próximo de Jesus é a melhor maneira para chegar a uma vida completamente entregue. Agora, talvez você está perguntando, mas como nós permaneceremos? Como ficaremos ainda mais próximos? Esse texto de João, capítulo 15, traz 5 características que eu quero ler com você. A primeira característica desse texto aqui que nós lemos, de João 15, Jesus, a videira verdadeira, é que precisamos manter-se limpo. Ficar bem com o Senhor, confessando todo e qualquer pecado,
é necessário. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 5 ao 9, vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados, porque Ele é advogado, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas de todo mundo. Mas devemos ficar limpos e próximos de Jesus. Aí eu faço uma pergunta para você. Você gosta de ficar perto de uma pessoa suja? Uma pessoa mal cheirosa? Uma pessoa que não toma banho? Uma pessoa imunda? É agradável ficar perto de uma pessoa com mau cheiro? Da mesma maneira, não devemos ficar sujos perto de Jesus. Sabe qual é a sujeira que, sabe? Ela chega ali aos olhos, às narinas de Cristo e causa uma, sabe, aquele nojo, vamos dizer assim, o pecado. Nós não devemos permanecer em pecado. Quando estamos próximos de Jesus, nós devemos abandonar todas essas práticas. Por isso, identifique na sua vida aquilo que talvez tenha sido como um mau cheiro e Deus não agrada disso. A segunda característica para ficarmos mais próximos de Jesus é orar. Manter uma comunicação constante com Deus. Começar e terminar o dia com oração. Falar com Deus sempre que quiser ou em qualquer momento de necessidade. Sabia que nós estamos a uma oração de distância do Senhor? E a melhor maneira, ou a única maneira de conversarmos com Ele é através da oração. A oração traz intimidade, a oração traz certeza ao nosso coração que há alguém que está ouvindo. Então devemos orar constantemente. Terceiro ponto que eu quero mostrar para vocês é permanecer na palavra. Mergulhar na Bíblia todos os dias, com uma mente aberta e um coração disposto para receber a semente da palavra de Deus. Precisamos ter um coração ensinável. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se você quer de fato pedir aquilo que é da vontade de Deus, você precisa alinhar o seu coração com a palavra, com a vontade do Pai. E nós encontramos tudo isso nas Escrituras. Em quarto lugar, precisamos caminhar em obediência. Então, manter-se em sintonia com o Senhor e se submeter a Ele é de total importância, pois devemos seguir a sua orientação. E só assim teremos condições para permanecermos. Porque ninguém permanece sem um propósito. Ninguém permanece sem uma direção. Ninguém permanece sem uma palavra. E nós encontraremos tudo isso se caminharmos em obediência. E por fim, devemos caminhar em amor uns com os outros. E este é um dos seus principais mandamentos. Não é uma regra a ser seguida ou um ritual a ser mantido. O amor de Jesus é simplesmente o que flui através de nós quando permanecemos em comunhão com Deus. Então, quando nós amamos como o Senhor nos ama, a gente está caminhando dentro da vontade do Senhor. Toda a lei se resume em 2 pontos, e os 2 pontos falam de amor, amar a Deus e amar ao próximo. Então, só assim nós permaneceremos fiéis a Jesus. Então, o que importa é Cristo vivendo em nós e através de nós. Então, o conselho que eu te dou no dia de hoje é para você parar de se punir por sentir-se infrutífero por conta própria ou por falhar em obedecer à Bíblia, agir como Jesus ou fazer coisas significativas para Deus. O primeiro passo que nós devemos dar é permanecer em Jesus. Seja alguém antes de fazer algo. Seja um cristão autêntico, um cristão genuíno. Não se preocupe em primeiro lugar em fazer. Seja em primeiro lugar. Que nós possamos colocar em prática essa palavra, sendo não apenas ouvintes, mas praticantes de toda essa verdade. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a permanecer. Muitos têm começado tão bem, mas durante a caminhada acabam desistindo. Então eu peço ao Senhor que ajude cada um de nós a permanecer, a não desistir, a não abrir mão dos princípios,
a viver uma vida santa que te agrade. Tire do nosso coração tudo aquilo que não provém de ti. Afasta das nossas vidas tudo aquilo que tem sido como distração, para que cada um de nós venhamos a viver essa vida de permanência, de constância, enxertados na videira que é o Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes dessa verdade. Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus assim permitir.